Bom dia a todas e todos, com a presença dos vereador Senival Moura, PT, que vos fala, vereadora Renata Falzoni do PSB, vereador Gilberto Nascimento do PL, vereador Kenji Ito do Podemos. A número legal, na qualidade de presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, declara abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária semipresencial do ano de 2025, convocada para hoje, 26 de novembro. Informo que esta reunião está sendo transmitida pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo no endereço www.saopaulo.sp.leg.br, link auditórios online. Informo também a licença da vereadora pastora Sandra Alves por 31 dias, de 14/11/25 a 14/12/2025. RDS 1860/25. Vereador suplente Adilson Amadeu. Passamos aos itens da pauta. O item 1 da pauta é o PL 293 de 2018, de autoria do nobre vereador Isaac Félix do PL. Dispõe sobre a venda de ingressos em jogos de futebol realizados no âmbito do município de São Paulo, em consonância com o Estatuto de Defesa do Torcedor e da outras providências. Relator, nobre vereador Kenji Ito, do Podemos. E parecer favorável. Em discussão. Não há vereadores inscritos. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos ao item seguinte. O item seguinte é o item 2. O item 2 é o PL 455 de 2021, de autoria do vereador Sidney Cruz, do MDB. Altera a Lei 15.442 de 2011 para incluir dispositivo para assegurar o uso exclusivo de pedestres em calçadas e vias de passeio público e da outras providências. Relator, nobre vereador Kenji Ito, do Podemos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Justiças. Pela ordem, nobre vereadora Renata Falzoni. Em seguida, vereador Kenji Ito. Eu gostaria de pedir adiamento por um ajuste pequeno nesse projeto, porque ele coloca exclusivamente calçadas, enquanto que nós já temos na cidade de São Paulo calçadas compartilhadas. Então é só um pequeno ajuste nesse projeto, como a Avenida Sumaré, Radial Leste, Escola Politécnica, Avenida São João. Debaixo do Minhocão, nós temos áreas em que as calçadas são compartilhadas e elas não podem perder essa característica de também serem ciclovias delimitadas. Então, eu já conversei com o nobre vereador Kenji Ito, vou pedir esse adiamento por uma única sessão, por gentileza. Ok, antes, é regimental o pedido de Vossa Excelência, mas antes quero transmitir a palavra ao relator vereador Kenji Ito. Presidente, boa tarde a todos. A condição favorável do adiamento por uma sessão, haja vista a necessidade de a gente promover alguns ajustes deste projeto de lei. E então a gente deliberou aqui que seja adiado por uma sessão, presidente. Muitíssimo obrigada, colega vereador. Ok. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Então está aprovado o item 2 do adiamento, aprovado o adiamento por uma sessão. Volta na próxima, na outra reunião. Passamos ao item 3. O item 3 é o PL 264 de 24, da autoria dos nobres vereadores vereador Rodrigo Goulart, do PSD, vereador Tami Miranda, do PSD,
Vereador Silvinho Leite, do União Brasil, institui o mês Caramelo, dedicado aos cuidados e prevenção de doenças em animais de estimação, promovendo campanhas de vacinação e conscientização sobre o bem-estar dos animais. Altera o calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo, Lei 14.485, de 19 de junho de 2007. Relator, novo vereador Kenjito, do Podemos, e parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Justiça. Em discussão. Não há vereadores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Então, está aprovado o item 3. Passamos ao item seguinte. É o item 4, que é o PL 766/2024, de autoria dos nobres vereadores. Vereador Sansão Pereira, republicanos. Vereador Tami Miranda, do PSD. Dispôs sobre a garantia de acesso universal e igualitário aos serviços de saúde do município de São Paulo, estabelecendo prazos máximos para a realização de consultas, exames e procedimentos em conformidades com as diretrizes da ANS, padronizando aos dos planos privados e da outras providências. Relator, novo vereador Kenjito, do Podemos, e parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Justiça. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado o item 4. Passamos para o item seguinte. O item seguinte é o item 5. O item 5 é o PL 435 de 2025, de autoria do novo vereador Ricardo Teixeira, do União Brasil. Altere o artigo 2, inciso 3º da Lei 16.439 de 2016, dando ainda outras providências. Exclui a obrigatoriedade de a rua de trânsito local estar situada dentro da mesma quadra fiscal para ter deferido seu fechamento. Relator, novo vereador Kenjito, do Podemos, e parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Justiça. E prazo de vistas vencidos. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado o item 5. Passamos ao item seguinte, ao item 6, que é o PL 3 de 2025. De autoria dos nobres vereadores. Vereadora Amanda Vettorazzo, União Brasil, e vereador Adriles Jorge, do União Brasil. Altera a lei orgânica do município de São Paulo para acrescentar os incisos 9º e 10º em seu artigo 160, com a finalidade de estabelecer a liberdade econômica na lei orgânica do município. Relator, nobre vereadora Renata Falzoni, do PSB, e parecer favorável. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Então, esses foram os projetos da pauta no dia de hoje. Foram 6 itens. Todos eles já foram votados. Tem um que foi adiado por uma sessão. Pergunto aos pares se querem fazer uso da palavra. Tem aqui comunicados que presumo importante, então vou fazer a leitura, mas aqueles que quiserem fazer uso da palavra, fiquem à vontade. A Prefeitura de São Paulo pede ao TJ suspensão de decisão que libera moto por aplicativo e alega, abre aspas, risco de colapso na rede de saúde. Após a 99 e Uber anunciarem na terça-feira 18 que retomarão as corridas de moto em 11 de dezembro, alinhando o retorno ao prazo judicial que termina
Um dia antes, a Prefeitura de São Paulo pediu, na segunda-feira, 24, que o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, suspenda os efeitos da decisão que declarou inconstitucional o decreto municipal que proibia o serviço de moto por aplicativo na capital. Segundo a gestão municipal, abre aspas, risco de colapso no sistema público de saúde, fecha aspas. A administração afirma que a liberação imediata do serviço, abre aspas, coloca em risco a integridade física e a vida dos paulistanos, fecha aspas, e pode sobrecarregar a rede de saúde, que já registra números elevados de internações por acidentes envolvendo motociclista. Caso o efeito suspensivo não seja concedido, o município solicita, ao menos, a extensão do prazo para finalizar a regulamentação por mais 120 dias, além dos 90 já fixado. Este prazo se encerra em 10 de dezembro. No pedido enviado ao TJ, a Prefeitura afirma que liberar o serviço sem regras mínimas aumenta de forma certa e imediata o risco de acidentes graves e mortes na cidade de São Paulo. Então, é o argumento aqui apresentado pelo Executivo, pedindo adiamento, ou a suspensão, ou no mínimo adiamento por mais 90 dias, para que possam ser implantado esse sistema na cidade de São Paulo. Quero registrar que também já há projetos, inclusive da autoria do vereador Senival Moura, tratando desse assunto na cidade de São Paulo e disciplinando o sistema de operação por aplicativo de transporte sobre motos na cidade de São Paulo. Tem mais informes aqui. Mais informes. A NTT autoriza e Via Dutra inicia a cobrança de pedágio free flow no trecho metropolitano de São Paulo. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, publicou nesta quarta-feira, 26 de novembro de 25, a deliberação aprovando o 15º termo aditivo ao contrato da concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo. Na sequência, outra deliberação da diretoria colegiada autorizou o início da cobrança de pedágio em modelo free flow no trecho paulista da BR-116 entre os quilômetros 205 e 230, na região metropolitana de São Paulo. A cobrança entrará em vigor em 10 dias, contados da publicação do ato, desde que concluída a celebração do 15º termo do aditivo pela concessionária, conforme prevê o contrato. Após 6 meses de operação, os fatores de gerenciamento poderão passar por revisão de acordo com o tráfego real observado. A Via Dutra, operada pela concessionária CCR Rio SP, será a primeira grande rodovia da região metropolitana de São Paulo a adotar o sistema de pedágio Free Flow, tecnologia que permite a cobrança automática sem a necessidade de praças físicas ou redução de velocidade. Embora os pórticos já estejam instalados no trecho entre São Paulo e Guarulhos e Arujá, a cobrança ainda não havia começado devido a questionamentos jurídicos e falta de definição oficial. Decisões judiciais recentes suspenderam multas por não pagamento enquanto o sistema não estiver plenamente operacional, e o Ministério Público Federal também contestou a forma de penalização prevista. Mesmo assim, o modelo permanece aprovado como parte do contrato de concessão da Dutra, devendo entrar em vigor assim que a agência reguladora e a concessionária concluírem os trâmites finais.
Tem aqui um munícipe que se inscreveu para fazer uso da palavra, que é o senhor Irã Borges, dos taxistas. Tem até 3 minutos, senhor Irã, para fazer uso da palavra. E por quê? Ontem estava cheio de taxista aqui na galeria do plenário e Vossa Senhoria não estava, senhor Irã. O que aconteceu? Nesse caso, eu estava atendendo alguns daqueles que foram pedidos, que foram votantes da sua candidatura. Então, não poderia deixar de maneira alguma fazer essa homenagem a eles, né? Independente de qualquer coisa. Então, portanto, foi de extrema importância, e ela será ainda mais para o próximo pleito, né? Estamos trabalhando para isso, certo? Eu gostaria só de deixar claro aqui que daquela vez que haveria de ler essa manifestação minha contra o manifesto do senhor ministro Luiz Fux, que na época foi relator do impedimento da transferência de alvará para o taxista, no qual hoje já está na mesa do presidente Lula, e que você terá a obrigação de dar uma ligada para ele lá, né? Para ele assinar esse, né? Você sabe que você sempre foi do nosso lado, e aliás sempre foi e será. E eu gostaria de lembrar de um taxista aqui, Senival, que inclusive falou com você, estava comigo, ligou e falou com você, que faleceu já há algum tempo, o Fábio Maza, grande taxista, jovem, não tinha acho que 50 anos, mas decorrente de um problema cardíaco veio a falecer. Mas que ele esteja lá em um bom lugar e esteja lembrado aqui por você também. Muito bem, senhora. Então, quando você iniciar aqui, o serviço de transporte de passageiro por táxi necessita de uma autorização do serviço público, que seria o alvará. Para se obter esse alvará, o taxista deve atender vários requisitos que o habilitam a dirigir um carro. Para manter essa autorização, efetua várias despesas para o cumprimento da lei, muitas vezes devastado seu patrimônio econômico, vendendo carros e tal, para atender às exigências, pagando taxas e outros. Quando ele fica impossibilitado de exercer a profissão, às vezes, por doença, está falando o nobre vereador aí, Adilson Amadeu. Vereador Adilson Amadeu, Isso. Só um segundinho, a palavra está com o seu Irã, em seguida já transmito pela ordem para Vossa Excelência. Ok. A profissão, às vezes, por doença ou morte, no caso até do Fábio Maza, muitos têm dívidas e obrigações a cumprir. E o maior bem que ele tem é o alvará, que podia ser transferido pela Lei 12.587 de 2012, artigo 12A, parágrafo 1º, 2º e 3º. Mas o ministro Luiz Fux, à época, revoga pela ADIM 5337, esse poder de transferência. Esse mesmo Luiz Fux, que em uma das manifestações dele, ele disse que o ministro, que seria o juiz, ele não tem direitos, ele tem poder. Mas por que ele não exercer esse poder negativamente, impedindo que os herdeiros ou sucessores, né, possam dar continuidade ao trabalho daquele taxista? Mesmo em situação não tão dramática como a morte, não terá aquela pessoa que trabalhou com sol, chuva e frio intenso o direito de transferir seu alvará a outro? Não é verdade quando que diz que há comotização, quer dizer, o alvará apenas como instrumento de comercialização, ou seja, uma mercadoria,
é um pilar que o taxista cuidou para deixar aos seus filhos ou fazer dele uso que ele seja mais apropriado ou necessário. Já não basta a concorrência dos aplicativos que não têm obrigações e podem negociar livremente e colocar nas ruas carros inadequados, e o poder público tira do taxista esse direito de transferência e joga nas mãos dos estrangeiros, viu, Senival? Uma luta que o nosso presidente batalha aí contra o imperialismo que entra dentro do nosso país para oprimir o povo. E nas mãos deles, do nosso presidente, está o quê? O poder de transferência que vai realmente barrar esse avanço dos aplicativos. A facilidade de negociação, por exemplo, como disse Jesus Cristo, ao adentrar o templo e acabar com a comercialização. E diz ele: não faça da casa do meu pai um local de comércio. Então, não deixemos que nosso bem, tão bem administrado pelos taxistas, deixem de ter a capacidade de ser transferido e continuar a ser administrado e cuidado pelo poder público, Senival. Então, quando a gente fala que Jesus Cristo fala desse templo, o templo é você mesmo. Esse poder que emana do ministro poderia ser amenizado por uma questão humanitária, porque o taxista, ele não é um robô, ele não é uma máquina, ele trabalha incessantemente pela uma causa que é para a própria sociedade, Senival. Então, ele dedica o tempo todo. Agora, essa semana passada, Senival, comprou, lá perto do meu ponto, um taxista comprou um carro, um Corolla Cross, um carro caro. 3 meses agora depois, ele faleceu de um AVC, decorrente de um AVC, porque normalmente são decorrentes do coração, né? Doenças decorrentes do coração. E aí o que acontece? Por que não fazer esse esforço para pelo menos o único bem que o taxista tem ao final da vida dele é o alvará, que ele pode negociar? Não é que ele negociar, é como se fosse um fundo de garantia que ele tivesse. Agora, eu achei muito inconveniente a função do ministro não olhar isso, que ele analisasse, certo, Senival? Para que visse, ou perguntasse pelo menos para você, né? Dirigir, seu Senival, será que você acha que é bom isso ou não? Ué, não é verdade não, Senival? Eu ia autorizar a troca imediatamente. Você entendeu, Senival? É esse que eu perguntei. Então, que você faça esse esforço, esse empenho, que você sempre foi ao nosso lado, nunca negou nada, nenhum pedido, e que lembre desses nossos taxistas que faleceram, tanto o Maza, tanto esse colega nosso lá que faleceu agora há 2 semanas, e que ele sabe que aqui nessa Câmara tem alguém que também tem um ponto positivo para a gente, um apoio como você, Okay, Senival. Agradeço, muito obrigado, Beleza. Senival. Pela ordem, o vereador Adilson Amadeu. Senhor presidente, a todos os colegas vereadores, ao senhor Irã, que sempre vem com propostas interessantes, quero só afirmar minha presença. Eu estou a 2 minutos da Câmara Municipal, demorei num trajeto de 10 quilômetros, 1 hora, mas estou indo para aí ainda. E esse tema aí, presidente Senival, que o senhor Irã declarou, leu, falou, a Federação dos Taxistas, e eu também pedi para vários senadores, está em pauta lá no Senado e lá no Congresso. Ok? Um abraço, até. Ok, da vereadora Adilson Amadeu. Tem 2 inscritos aqui que pediram oportunidade de fazer uso da palavra. O primeiro é Flávio Santos, mototaxista, é isso? Mototaxista.
Mototaxista, é o que está escrito. Tem que ler o que está escrito. Então, está suprimida a palavra. Então, não, sinditáxi é o que de baixo. Então, está suprimida a palavra. Então, convido o próximo, que é Rodrigo Lima, vice-presidente do Sinditax. Então, vem. O outro está suprimido porque o outro é mototaxista. É. Mas ele é taxista, escrever. Sim, mas eu tenho que ler o que está escrito. Eu não posso ler o que não está escrito. Eu não tenho bola de cristal aqui. Eu tenho que ler o que está escrito. O senhor me desculpa, presidente. Então você vai corrigir. Então você não é mototaxista. Motorista de táxi há 23 Então anos. pega o microfone aí e registre. Pede para correção. Tudo bem, Se presidente? apresenta. Flávio Santos, motorista de táxi há 23 anos. Ok. Pode falar. Ô, presidente Senival, obrigado aí pela oportunidade. Passando aqui para agradecer, né, nós como os motoristas de táxi da cidade de São Paulo, a recepção que o presidente Senival ontem fez para o nobre vereador Adilson Amadeu, né, que é o vereador aí que a maior parte aí dos taxistas apoiam, né, como ele mesmo disse aqui ontem, 65% da votação dele foi os taxistas aí familiares. E é isso aí. E também na pauta que eu vi o senhor Irã ali falando, taxista antigo de São Paulo também, ele sempre vem aqui e faz boas falas. Esperamos que essa situação que está ocorrendo das transferências, que eu acho que é justo, né? Mais uma vez, acredito que o nosso presidente Lula, ele vai dar essa oportunidade para todos nós, sancionar essa lei para os taxistas geral do Brasil, porque não é só para o taxista de São Paulo, é para o taxista nacional, né? O taxista do Brasil vai ter essa oportunidade. Eu espero que toda a comissão aí do presidente, ele olhe por esses familiares. Eu tenho certeza que o nobre, o Senival, o vereador nosso, Senival Moura, vai ajudar nós, que eu tenho certeza que o Lula Não tenha dúvida disso. Faz parte do partido, e toda a comissão que está lá, todos os movimentos das federações, todos os movimentos do Brasil, vamos fortalecer para que isso aconteça de uma forma legal, que o taxista passe a ter paz referente a isso, porque, de verdade, quando a gente chega numa condição, no meu caso, 23 anos de profissão, e aí, que Deus me livre e guarde, nós somos mortais, né? Podemos morrer. E a família vai ficar desamparado? Então, acho que essa pauta ela é muito positiva para nós. Não podemos deixar a oportunidade de a gente entender, tá, categoria? Entender quem está lutando por nós. Eu sempre falo, política se faz com político. Não adianta A ou B querer aparecer aí, não. A gente tem que saber quem são as pessoas que colocam a cara o tempo inteiro para lutar por todos nós. E essa aqui é uma casa em São Paulo que nós, taxistas, deveríamos frequentar mais. Porque aqui nós temos voz, não é, presidente? O presidente sempre dá voz aqui na nossa comissão de transporte. Então, se a gente começar a se preocupar mais com isso daí, eu tenho certeza absoluta que nós vamos avançar em vários projetos, municipal, até mesmo estadual e até mesmo federal. Porque São Paulo é exemplo. São Paulo é exemplo. Nós temos, eu acredito, uma das melhores frotas de táxi do país. E tenho certeza que o nosso município tem uma fiscalização boa, nossos carros são bons, os munícipes procuram o nosso serviço sim, vamos fazer um serviço com dignidade, carro limpo, ar ligado, vamos dar dignidade para a nossa cidade, com uma cidade tão boa, tão maravilhosa. Essa casa aqui tem uns vereadores maravilhosos, entendeu? Que eu tenho certeza que vai ajudar nós. Tá bom? Então, então fica aqui minha fala e espero que o presidente Lula sancione lá para nós. Vai sancionar, com certeza. Obrigado. Valeu. Então vamos corrigir. Então é Flávio Santos, que é taxista. Isso, há 23 anos. Taxista, 23 anos. Eu falei mais para provocar, viu? Porque tá o debate aí, foi em função disso, viu, Tânia? Foi mais para provocar. Obrigado, presidente. Valeu. Então, o próximo é Rodrigo Lima, que é vice-presidente do Sinditax. Sinditax. Vai lá, Os taxistas Rodrigo. de São Paulo. Até 3 minutos. Bom, quero agradecer a oportunidade.
Já estive aqui algumas vezes, cumprimentar o senhor, vereador, a mesa, né? Ao vereador pela volta à casa, né? Que ele vai poder nos ajudar a avançar com as nossas pautas. São inúmeras necessidades que a nossa categoria tem. Agora nós, recentemente, fomos eleitos aí para um mandato de 5 anos aí, junto da categoria. Então a categoria pode contar conosco, com o nosso trabalho, com o nosso empenho. Trabalho, empenho e dedicação não vai faltar frente à nossa categoria. Temos algumas pautas que são polêmicas, que eu acredito que a Comissão de Trânsito e Transporte pode intermediar junto ao Executivo para que a gente possa resolver algumas situações, né? Temos aí algumas situações polêmicas, a questão do bolsão dos carros de aplicativos em Congonhas, né, que é um baita de um problema, é uma situação que já foi discutida aqui nessa casa aplicativa, a gente discute há 10 anos, né, Senival? E é uma discussão que eu acho que tem que ser pautada em nível federal, para que se devolva para o município, mas São Paulo pode criar algumas pautas, pode provocar algumas questões federais para que isso avance, porque São Paulo é um espelho para muitas cidades, para muitos municípios. Então eu acho que a gente pode trazer essa discussão um pouco para cá, aqui, para de repente a gente criar algo para uma esfera federal, né? E o que acontece em Congonhas, sexta-feira, a PM fechou a entrada do acesso dos táxis em Congonhas e acabou privilegiando os motoristas de aplicativo e os motoristas de táxi, que tem um ponto lá, existem o ponto, o 606, uma cooperativa, vermelho e branco, táxis de frota, e entre outros, então foram prejudicados por essa atitude aí, uma atitude isolada da PM ali naquele momento. Uma situação que a gente está sofrendo com descaso de Barueri, a fiscalização de Barueri tem abordado nossos carros aí de uma forma truculenta, tem rolado apreensões lá, a gente está tentando diálogo com lá, estamos tentando construir, mas eu acredito que por intermédio aqui, com certeza com o vereador, ele vai fazer essa ponte com a secretaria de lá, para que a gente possa tentar resolver de uma forma, para que seja uma relação amigável, de uma forma recíproca, para que não fique no ar, né? Porque eu acredito que o pessoal de Barueri tem muito mais a perder aqui em São Paulo do que a gente lá em Barueri. Então, mais uma vez, quero parabenizar ao vereador aí pela volta, pelo retorno à casa e dizer para a nossa categoria aí que estamos prontos para lutar e representá-los. Muito obrigado, Ok. Boa tarde. Valeu. Então essas foram as palavras do Rodrigo Lima, vice-presidente do Sinditax. Tem mais alguns informes aqui, ainda temos tempo ainda. Prefeito Ricardo Nunes abre novo crédito, 160 milhões para subsídio nos ônibus. Prefeito Ricardo Nunes publicou nesta segunda-feira, 24 de novembro de 25, o decreto 64731, que abre crédito adicional suplementar de 160 milhões para reforçar as despesas com subsídios do transporte coletivo por ônibus na capital paulista. O valor será destinado a compensações tarifárias de ônibus, conforme detalhado nas dotações orçamentárias listada no decreto. A medida tem como base a autorização prevista na Lei 18.220, de 27 de dezembro de 24, que estabeleceu o Orçamento Municipal de São Paulo para 2025. Entre suas disposições, ele autoriza o Executivo a abrir créditos adicionais suplementares quando necessário para reforçar dotações existentes, mecanismos que permitem ajuste ao longo do ano para garantir a execução de despesas essenciais, como as compensações tarifárias do sistema de ônibus. O decreto do prefeito prevê a realocação dos recursos de diferentes rúbricas do orçamento municipal, incluindo parcelas do serviço da dívida interna e externa de 89,2 milhões, além de utilização do superávit financeiro do exercício anterior, que responde por 70,7 milhões da cobertura deste novo crédito. Então, as compensações tarifárias, todos já sabem o que é para pagar o subsídio do sistema de transporte da cidade de São Paulo. Tem outro aqui. Projetos que querem ampliar gratuidade nos ônibus de São Paulo. Criança até 12 anos, autista,
TDA, pessoas com HIV, bombeiros civis, sem uniforme, lactantes e obesos. A Câmara Municipal da capital paulista tem na fila para a votação diversos projetos de lei que, se aprovados, obrigariam a Prefeitura a ampliar o total de gratuidades nos ônibus das empresas que fazem parte do sistema de transporte gerenciado pela SPTran São Paulo Transporte, somente entre os meses de outubro e novembro de 25. Surgiram mais 6 projetos, mas há ao menos outros 10 protocolados, que seria melhor adotar logo a tarifa zero, né, senhora? Tantos projetos que tem, inclusive eu já tenho um protocolado que é em defesa da tarifa zero, de forma gradual. Entre as pessoas que seriam atendidas pelas propostas mais recentes estão desde criança, que tem até 12 anos de idade, independentemente da condição, passando por categorias profissionais como bombeiros, civis, militares, sem uniforme ou fardas, ou cidadãos que tenha alguma condição específica de saúde, como pessoas atípicas, e mães, pessoas com obesidade, com renda de até 3 salários mínimos, pessoas com HIV, lactantes, alunos de baixa renda, que são bolsistas, entre outros. Grande parte dos projetos não detalha as fontes de recursos. As ampliações das gratuidades, se por um lado poderiam aumentar a inclusão no sistema de transporte, por outro, criaram necessidade de elevar o subsídio para as operações do serviço de ônibus na cidade, que por ano são cerca de 5 bilhões, como forma de complementar, deve ser forma complementar de arrecadação pelas catracas, que não é mais 5 bilhões, né? Do ano corrente já passa de 6 bilhões. Há ainda o debate sobre a interferência de vereadores nessas questões, já que a gestão e a regulamentação dos transportes caberia, por lei federal, somente ao Executivo, ou seja, prefeitos e governadores. E para encerrar, o último. A Prefeitura de São Paulo cria espaços exclusivos para os motoboys e entregadores na região paulista, da região da Paulista. A Prefeitura de São Paulo deu início às obras de espaço exclusivo para motoboys e entregadores no encontro das avenidas Paulista e Doutor Arnaldo, com entrada pela rua Doutor Antônio dos Santos Rocha. A iniciativa visa oferecer a infraestrutura adequada para que os profissionais possam estacionar suas motos, descansar e realizar refeições com conforto. Cada espaço contará com banheiro, Wi-Fi, bebedouros, áreas com TV. O local foi considerado estratégico pelo Sindicato dos Mensageiros, motociclistas, ciclistas e mototaxistas intermunicipais do estado de São Paulo. Sindimoto SP, devido à grande concentração de restaurantes e a circulação de motociclistas na região. Atualmente, as obras estão em fase de preparo para a fundação que receberá as estruturas modulares pré-fabricadas. A previsão é que a implementação seja concluída até dezembro. O novo equipamento público terá 180 metros quadrados de área construída em um terreno de 1.100 metros quadrados, com custo estimado de 3,5 milhões de reais, que é o investimento para dar conforto e qualidade aos trabalhadores por aplicativos. Então, com a presença do nosso vereador Adilson Amadeu, antes de encerrar, pergunta ao vereador Adilson Amadeu, que fazer uso da palavra. Meu querido presidente Sanival Moura, que honra estar aqui ao seu lado, na Comissão de Trânsito e Transporte, e me permita, eu fiquei
de Santana aqui, demorei 1h45 minutos. Uma coisa... O táxi não, ele não demora tanto quando o passageiro pega, porque ele vai pelo corredor, vai pelas alças, né? Mas eu vi aqui a fala do senhor Irã, que é uma pessoa muito preparada, né? Está em todas as comissões e sempre apresenta projetos interessantes. Os senhores têm uma federação nacional que está trabalhando muito, há muitos anos lá em Brasília, e agora, recentemente, mesmo eu não estando como vereador, falei com vários senadores, falei com vários congressistas, para que resolvesse essa situação das transferências. Por enquanto que tivemos o prazo de transferências, o meu gabinete, no ano passado, colaborou e preparou a documentação para o DTP para 5.720 transferências que foram realizadas e entregues para cada profissional taxista. Muito bem, esse tempo que eu fiquei afastado, como suplente, né, que agora estou aqui efetivado na vaga da pastora Sandra, que está se cuidando, que Deus abençoe ela e a todos nós. Procurarei agora tentar fazer as reuniões, que estava com muita dificuldade de inclusive, ter reunião com o secretário de transporte, lá também no DTP, não quis ir nenhuma vez no DTP, porque gostaria de chegar onde eu estou nesse momento aqui, já com posse, para que eles entendam que realmente a categoria taxista na cidade de São Paulo, ela está sendo muito prejudicada, seja no aeroporto de Congonhas, seja em terminais, seja em todos os setores. A Polícia de Trânsito devia de fazer diferente do que fez agora, nesses dias, até vou falar com o comando da Polícia de Trânsito, devia de fazer diferente, de proibir a chegada do táxi no aeroporto de Congonhas de alguma maneira, seja pela 23 de maio, pelos bolsões. Devia de se preocupar, a Polícia de Trânsito devia de se preocupar que hoje, dos 400 mil carros que andam na cidade de São Paulo de aplicativo, senhor Irã, pelo menos 30% estão com débito de PVA e outras coisas a mais, e pneus super carecas e coisas dessa maneira. Então, Polícia de Trânsito, que tem um comando grandioso na cidade de São Paulo, e vou falar com o comandante, estou marcando uma agenda para que ele me fale o porquê de só ir identificar taxista e não aplicativo. Bom, do assunto de Barueri, queria falar para o senhor presidente, vice-presidente Rodrigo Lima, que eu quero dar o parabéns ao sindicato dos senhores, à diretoria, a presidente Fabiola, a Marcelo, a todos vocês, que eu estou à disposição de colaborar com a categoria, seja o sindicato Sinditax, seja o do Sintetax, seja Vermelho e Branco, 606, que parece que tinha aí já uma tratativa aqui com o presidente da casa, não sei se tem mesmo, o senhor Zeca, que eu estou à disposição, senhor Zeca. Eu estou aqui vereador e sempre tratei os senhores muito bem. Mas, o assunto de Barueri, meu querido vice-presidente Rodrigo Lima, já fiz reunião lá, já levei as empresas daqui de São Paulo, taxistas daqui de São Paulo, que tem lá, vão buscar os funcionários da Petrobras, de outras empresas, e depois estão tendo autos de infração, até carros apreendidos. Senhor secretário de Transporte de Barueri, o senhor prometeu para mim que ia dar uma alternativa. O senhor não deu alternativa e continua da mesma maneira. E os carros aí, que os senhores não têm nem frota para atender a população e as empresas que estão aí. Senhor secretário de Transporte, que eu tive aí junto com empresas aqui de São Paulo, que atende com contrato muitos e muitos anos. Vamos fazer as pazes, vamos fazer e resolver para ambas as partes, porque os senhores aí na frota de Barueri têm 180 carros. Vocês precisariam ter, pelo menos para atender a cidade de Barueri, no mínimo 2.000 carros. Então, eu quero fazer as pazes. Eu, Adilson Amadeu, que tive com o senhor, só trouxe um técnico especializado na área de trânsito, que falou que ia dar alternativa e não deu. Então,
estou pedindo, nesse momento aqui no plenário da Câmara Municipal, mas vou fazer por ofício, junto com o Sinditax, com os Sinditax, que é da senhora presidente Fabiola, e do senhor Rodrigo Lima, vice-presidente, em nome da classe, em nome dos taxistas de São Paulo, para o senhor receba e vamos dar uma solução. Porque senão eu também vou pedir para a fiscalização de São Paulo, infelizmente, usar da mesma maneira. Eu acho que não é correto isso. O correto é atender a população. E melhor que táxi não tem para atender a população de São Paulo. Haja vista que está aí andando um contrato pela secretária Márcia Ruda de gestão, que é para atender 137 mil funcionários da cidade de São Paulo que são efetivados na prefeitura. Isso aí deve acontecer e estar na mão, sim, de uma empresa de São Paulo que está participando, porque a primeira, a segunda e a terceira nem carro tem, nem sequer sabe falar de atendimento para a população que vai precisar usar esse aplicativo da prefeitura. Então, presidente Senival, eu venho, logicamente, depois de ficar esses 11 meses fora aqui da Câmara Municipal, mas sempre com a minha equipe que me acompanha, mesmo no estando efetivada, que é o Flávio, a Zaira, o Vitor, o Rote, a Yara, nós estamos trabalhando sim pela categoria. E ontem foi muito claro, presidente Senival, não é mágoa nenhuma, muito pelo contrário, eu quero continuar aqui fazendo o melhor por essa categoria e farei sempre, como ontem fiz a declaração de amor por ela. Só 65% votou no Adilson Amadeu. E me deixaram por 263 votos. Passou, tudo passou. Agora eu quero fazer. Não faço mais na esfera federal, porque tem pessoas que daqui de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, que falaram, há um ano atrás estava tudo resolvido, e nada está resolvido. Agora, o presidente Senival, que é uma figura importantíssima no cenário da agremiação PT, eu peço encarecidamente, como você sempre foi um grande parceiro e gosta da profissão de taxista, pelos entendimentos que você tem com a cúpula do PT, que chegue para o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula, que ele realmente entenda que é um direito adquirido dessa profissão. Muito obrigado, viu, a todos e presidente Senival. Eu não sei se algum dos colegas aí, o vice-presidente Rodrigo Lima ou o Irã tem alguma pergunta ainda para fazer, que gostaria de fazer, se o presidente Senival me permitir, ou o senhor Irã me permitir que o presidente Senival dê aí 1 minuto, eu estou à disposição. Eu gostaria de estar desde o início, infelizmente não consegui. Sim, na vereadora Adilson, o tempo nosso já foi, mas não tem problema algum, a gente vai abrir a sessão para fazer uma pergunta aí, qualquer um, tanto o Rodrigo quanto o seu Irã quiser fazer a pergunta, sem problema algum. Quanto aqui a responsabilidade que o vereador Adilson deferiu a mim, eu quero dizer, Adilson, sempre vou atuar defendendo. E eu acho que é um assunto importante, tem pessoas que podem contribuir muito nesse sentido. Um é o deputado federal Gilmar Tato, que foi secretário de transporte aqui por 2 vezes. Eu tenho certeza que junto ao presidente Lula, ele que tem muito mais contato com o presidente Lula, certamente levará o recado, né, que é um pedido de Vossa Excelência, é um pedido de todos os taxistas, que isso tem que ser resolvido. Tudo indica que está pronto lá para poder finalizar. E eu tenho certeza que o presidente Lula, que sempre pensou nos trabalhadores, não medirá esforços para resolver essa questão. Eu não tenho dúvida disso e nós vamos reforçar. E também dizer, novo vereador Adilson, que em breve Vossa Excelência voltará definitivamente, com fé em Deus e pela sua trajetória e pela sua luta. Ok? Quem é que vai fazer uso da palavra? Então vai lá. O Rodrigo Lima. Vereador, mais uma vez quero parabenizar o senhor pelo retorno à casa, né? O Sinditax está com as portas abertas ao senhor, contamos com o senhor, com o trabalho, com o conhecimento, com a experiência que o senhor tem para nos ajudar e crescermos cada vez mais e abrirmos todos os caminhos possíveis para a nossa profissão e avançarmos. Muito feliz com o seu retorno, parabéns, vereador, seja bem-vindo aí, conte conosco.
Eu agradeço muito, presidente e vice-presidente Rodrigo Lima, e todos os projetos que nós temos, Senival. Até quero que você, por gentileza, depois analise os projetos. Gostaria de ter a honra e a felicidade de você ser coautor de todos os meus projetos, inclusive da recarga para carros elétricos, que os taxistas, nos próximos 10 anos, deverá estar 80% com carros elétricos. Gostaria que você fosse um coautor nesse projeto. Dos bolsões, que tem shows e shows na cidade de São Paulo, os taxistas têm dificuldade, dos bolsões também, que você tivesse coautor comigo nesse projeto. Enfim, dos meus 230 projetos que estão em andamento, que as comissões são muito vigorosas e análise demais que tem, gostaria que você, tua equipe, que é uma equipe de assessores maravilhosos, fizesse vista nesses projetos para vir na coautoria, como a regulamentação do diabetes, como dos autistas e vários outros, que seria importante ter pessoas com uma grife, com um nome como Senival Moura, um colega maravilhoso, um vereador que eu prezo, estimo e quero cultivar essa amizade sempre. Muito obrigado, novo vereador Dilson, e a recíproca é verdadeira, Vossa Excelência sabe disso, e para mim será um orgulho muito grande, né? Esse convite que Vossa Excelência fez para ser coautores dos seus projetos, não tenha dúvida que, de prontidão, vou pedir isso à assessoria para preparar. Apesar que a sua assessoria, eles dão aula no meu ROT, que ajudou muito nos projetos. Cadê o ROT? Mas eu fico... o ROT, ele até fui... não, ele está ali. Então, se vocês puderem observar os projetos e precisar mudar alguma coisa, eu acredito que o ROT vai ficar feliz também pela aula que vocês vão dar. Ok, vereadora Dilson, não tenha dúvida disso, o ROT sempre contribuiu muito. Bom, isso dispensa comentário, porque Vossa Excelência sabe muito mais do que eu, mas eu tenho acompanhado também de perto. Estamos juntos nessa. Juntos e misturados. Oi, vamos lá. Vereador Dilson Amadeu, parabéns pelo seu retorno. Estou aqui no meu celular agora. Que bom, uma grande audiência aí dos colegas do táxi, marcando o seu retorno no exercício de 2025, né, na sua primeira fala aqui no Comissão Trânsito e Transporte. Uma galera aqui muito feliz, o retorno do senhor. Essa sua fala aí pedindo para o presidente Senival Moura toda essa sua humildade, que é isso que nós, motoristas de táxi da cidade de São Paulo, esperamos. Esse pedido que o senhor sabe que está tramitando há muitos anos, né, para que a gente consiga esse êxito, né? O senhor transmitiu mais uma vez aí para o nosso presidente Lula. E é isso aí. Muitos parabéns aqui pelo retorno do senhor. A família do taxista está feliz. Igualmente o senhor falou ontem aqui na tribuna, esses 65% e aqueles que ficaram na dúvida, vocês vão ter oportunidade de saber que essa casa, quando você tem um representante, as coisas são diferentes. Façam reflexão. Aqui, esses vereadores que estão aqui, cada um deles tem uma causa. A causa do vereador é a causa dos motoristas de táxi, mobilidade, saúde. Mas, com certeza, 65%, igualmente ele falou aqui ontem, é da família taxista. Reflitam. Reflitam, porque representante aqui nessa casa é outra coisa, o presidente Senival. Tem mais peso, a gente tem mais segurança e a gente tem uma porta para bater. Então, vamos prestigiar isso daí e vamos fazer uma reflexão. Parabéns, vereador Dilson Amadeu, pelo seu retorno. Muito obrigado. E os familiares ficam felizes com isso. Até mais. Obrigado a todos. Ok. Então, nada mais havendo a ser tratado, estão encerrados nossos trabalhos. Tenham todos uma ótima tarde. Valeu, meu presidente Senival.